Meu nome é Major Sarah Thompson, e a noite em que minha madrasta tentou me humilhar na frente de toda a minha família foi a noite em que ela cometeu o maior erro da vida dela. Eu tinha acabado de voltar de um período de 8 meses em missão. Poeira ainda nas botas, as mãos ainda tremendo pelas despedidas que eu tinha dito a soldados que não voltaram. Tudo o que eu queria era um jantar tranquilo com a minha família. Não consegui porque no momento em que fui puxar minha cadeira, minha madrasta a puxou para longe na frente de todo mundo e disse as palavras que acabariam com nossa família do jeito que a conhecíamos para sempre. Uma mulher militar não pertence a esta família. A sala ficou em silêncio. Meu pai fixou os olhos no prato. Meu meio-irmão pegou o celular e começou a filmar, rindo baixinho. Eu não chorei. Não discuti. Fiquei em pé. Sorri. E disse: você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Ela não fazia ideia do que vinha a seguir. Deixa eu voltar um pouco. Antes do uniforme, antes da patente, antes de tudo isso, minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. O câncer a levou devagar, e eu vi meu pai desmoronar de formas que nunca contei a ninguém. 2 anos depois, ele se casou com a Diane. Ela veio com um filho, Kyle, 3 anos mais velho que eu, e um sorriso que nunca chegava aos olhos quando ela olhava para mim. Desde o primeiro dia, a Diane deixou claro de quem eu realmente era filha. As fotos de família foram silenciosamente rearranjadas. Meu nome ficou de fora da lista de cartões de Natal sem querer. O Kyle ficou com o quarto maior, o carro mais novo, o fundo para a faculdade que minha mãe tinha guardado para mim. Nunca contei para o meu pai. Ele já tinha perdido demais. Eu não queria ser mais uma coisa a acabar com ele. Então fui embora. Entrei nas Forças Armadas aos 18 anos. Não para fugir, embora talvez um pouco também, mas porque eu queria construir algo que fosse meu, algo que ninguém pudesse tirar, rearranjar ou deixar de fora de uma lista. 12 anos depois, eu era major. Tinha liderado soldados em missões que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Tinha conquistado cada medalha no meu peito da forma mais difícil. E mesmo assim, ao entrar naquela casa para o jantar de domingo, eu era só a enteada que se acha melhor do que a gente. Eu deveria ter percebido que aquele jantar seria diferente. Só não sabia o quanto. O plano era simples. Meu pai tinha me ligado 2 semanas antes, a voz mais fraca do que eu lembrava. Sarah, por favor, vem para casa. Um jantar só. É tudo o que estou pedindo. Quase disse não. As mensagens da Diane ao longo dos anos tinham sido gelo embrulhado em educação, mas era o meu pai pedindo, e alguma parte de mim ainda queria, mesmo depois de tudo, pertencer a algum lugar. Então voltei de avião, usando meu uniforme de gala, não para me exibir, mas porque tinha vindo direto de uma cerimônia de premiação e não tinha tido tempo de trocar de roupa. Lembro de pensar no caminho que talvez dessa vez fosse diferente. Talvez a Diane tivesse amolecido. Talvez o Kyle tivesse amadurecido. Eu estava errada em tudo. Quando entrei, os olhos da Diane percorreram meu uniforme com algo entre nojo e satisfação, como se tivesse recebido uma arma e nem precisasse carregá-la. Bem, ela disse, alto bastante para toda a sala ouvir, olha só quem decidiu nos honrar com sua presença. Vestida para a guerra pelo visto. Deixei passar. Eu tinha aprendido a deixar passar muita coisa. O jantar começou normal. Papo furado. O Kyle se gabando de uma promoção no emprego que a mãe dele tinha conseguido através de uma amiga. Meu pai quieto, me observando do jeito que se observa algo frágil que se tem medo de tocar. Foi então que fui puxar minha cadeira e a Diane a puxou para longe. A cadeira raspou no chão e por um segundo confuso, achei que fosse acidente. Depois vi o rosto dela. Calculado, quase divertido. Uma mulher militar não pertence a esta família, ela disse. Senta em outro lugar. Ou melhor ainda, não senta. O silêncio caiu sobre aquela sala como um cobertor sobre uma fogueira. Meu pai abriu a boca e fechou de novo. 12 anos de silêncio o tinham treinado bem. O Kyle riu. Riu mesmo, tirou o celular e começou a filmar. Isso vai direto para a internet, ele disse. Espera só todo mundo ver a soldadinha durona levando um corretivo. Senti algo subir dentro de mim. Não a raiva que se esperaria, algo mais frio, mais afiado. O mesmo foco que eu sentia bem antes de um briefing de missão, quando tudo que é desnecessário some e só resta o plano. Olhei para Diane, olhei mesmo. 12 anos de pequenas crueldades, de aniversários apagados, de uma enteada tratada como um incômodo. Tudo isso atrás dos olhos dela, me desafiando a quebrar. Eu não quebrei. Me levantei devagar. Ajeitei a jaqueta. Deixei o silêncio se esticar até a risada do Kyle morrer também. E sorri. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida, eu disse. Calma, é água parada. A Diane revirou os olhos. Ah, por favor.
O que você vai fazer, Major? Se mobilizar contra mim? Não respondi na hora. Só peguei meu celular, mandei uma mensagem curta e me sentei de novo numa cadeira diferente, que eu mesma puxei. Termina seu jantar, eu disse a ela. Vai precisar de forças para amanhã. Eis o que a Diane não sabia. O que nenhum deles sabia. 6 meses antes, meu pai tinha me ligado em segredo, não para a Diane, não para o Kyle, para mim, pedindo ajuda. Ele tinha sido diagnosticado com um problema cardíaco inicial. A Diane não queria preocupar a família, então vinha administrando as decisões médicas dele sozinha. E administrando descobri depois, era uma palavra generosa para o que ela realmente estava fazendo. Porque quando investiguei, descobri que ela vinha lentamente transferindo dinheiro das contas de aposentadoria dele. Valores pequenos, cuidadosos, do tipo pensado para passar despercebido por um homem cansado demais e confiante demais para conferir os próprios extratos. Eu ainda não tinha confrontado ela. Estava montando um caso. Registros bancários, documentos de procuração que ela tinha feito meu pai assinar enquanto ele estava sedado depois de um procedimento. Documentos que ele nem lembrava ter assinado. Um consultor financeiro que a Diane achava leal a ela, mas que na verdade já estava cooperando comigo. Meu plano era resolver tudo em silêncio. Proteger a dignidade do meu pai. Deixar a Diane sair de mãos vazias, apenas com o nome removido de todas as contas. Sem constrangimento público, sem escândalo de família. Esse era o plano antes de ela puxar minha cadeira e transformar a crueldade dela em vídeo para o mundo ver. Aquela mensagem que mandei na mesa do jantar foi para o meu advogado e para o consultor financeiro. Dizia uma palavra só: amanhã. A Diane achou que tinha humilhado uma soldada que não revidaria na própria mesa de jantar dela. Na verdade, tinha acabado de acender o estupim de tudo que vinha tentando esconder. Na manhã seguinte, 2 coisas aconteceram quase ao mesmo tempo. Primeiro, o vídeo do Kyle, aquele que ele tinha postado orgulhoso mostrando uma soldada sendo posta no seu lugar, começou a chamar atenção. Não do jeito que ele queria. Veteranos militares da ativa, estranhos completos começaram a lotar os comentários, não zombando de mim, mas detonando a Diane e o Kyle pela crueldade deles. Espalhou mais rápido do que qualquer um dos dois conseguia controlar, e à tarde o Kyle já tinha apagado o vídeo em silêncio, mas os prints já estavam por toda parte. Segundo, e muito mais importante, meu pai se sentou com a pasta que eu tinha entregado a ele. Extratos bancários, o documento de procuração com uma assinatura que ele sinceramente não lembrava de ter feito. Uma linha do tempo que voltava a mais de um ano. Vi algo se quebrar no rosto dele quando ele entendeu o que realmente vinha acontecendo dentro da própria casa, enquanto confiava na pessoa que administrava tudo. Sara, ele disse baixinho, isso é real? Eu não mostraria se não fosse. Ele mesmo chamou a Diane para a sala. Fiquei em pé perto da porta, ainda com o uniforme da cerimônia do dia anterior, porque de alguma forma parecia importante ser exatamente aquilo que ela tinha insultado enquanto ela enfrentava o que realmente tinha feito. O rosto da Diane passou por todas as fases, confusão, negação, raiva, e quando meu pai, com uma voz mais firme do que eu ouvia dele havia anos, disse a ela que as contas seriam congeladas e um advogado revisaria tudo, ela se voltou contra mim. Você planejou isso, ela sibilou. Você esperou por isso. Não, eu disse, você que entregou isso nas minhas mãos. Eu só garanti que a verdade tivesse para onde ir. A Diane não foi presa. Meu pai, mesmo depois de tudo, não conseguiu se decidir a processar criminalmente por completo a mulher com quem tinha dividido uma casa por mais de uma década. Mas o dano financeiro foi desfeito. Cada dólar transferido foi rastreado e devolvido. A procuração foi revogada. E a Diane, sem nada mais a controlar, fez as malas em menos de uma semana. O Kyle tentou brevemente se pintar como vítima na internet, alegando que a família dele estava sendo destruída por uma irmã, cheia de mimo e com rancor. Não funcionou. Os mesmos estranhos que tinham me defendido naquele vídeo do jantar viram na hora o que estava por trás. Ele perdeu o emprego pouco tempo depois, aquele que a mãe dele tinha conseguido através de um amigo que assim que a verdade veio à tona, não quis mais nada com nenhum dos dois. Meu pai e eu conversamos mais nas semanas seguintes do que em anos. Ele pediu desculpas de verdade pelo silêncio, por ter fingido não ver por tanto tempo enquanto a Diane me fazia sentir uma estranha na minha própria família. Eu devia ter dito alguma coisa no dia em que ela tirou suas coisas do seu quarto antigo, ele me disse, a voz falhando. Devia ter dito alguma coisa 100 vezes. Me desculpa, Sara. Eu o perdoei. Não porque isso apagasse 12 anos, mas porque segurar aquela raiva não protegeria ninguém. Só me manteria presa naquela mesa de jantar para sempre, esperando por uma cadeira que nunca mais seria puxada de volta para mim.
Olhando para trás agora, não penso na cadeira no insulto, ou nem mesmo no celular do Kyle filmando aquele momento horrível. Penso em quanto tempo fiquei calada, em quantos anos deixei pequenas crueldades passarem porque achava que falar quebraria algo que já estava quebrado. Penso em como foi preciso alguém puxar uma cadeira de mim na frente de toda a minha família para eu finalmente me levantar. Não só fisicamente, mas por mim mesma. Eis o que aprendi. A crueldade fala mais sobre quem a pratica do que sobre quem a recebe. A Diane passou 12 anos tentando me convencer de que eu não pertencia àquele lugar, mas nunca foi realmente sobre onde eu me sentava numa mesa de jantar. Era sobre o medo dela mesma de perder o controle sobre uma família que nunca foi totalmente dela para controlar. E às vezes as pessoas que mais se esforçam para te fazer sentir pequeno são as que estão em pé sobre algo que desesperadamente não querem que você olhe por baixo. Eu não destruí a Diane porque ela insultou meu uniforme. Eu a expus porque a verdade merecia ser vista, e porque toda crueldade que fica sem resposta só cresce. Se algum dia alguém tentar te fazer sentir que você não pertence à sua própria mesa, lembre-se disto: fique em pé. Não encolha. Não implore por um lugar que sempre foi seu por direito. Às vezes o sorriso que você dá antes de ir embora, deixando a verdade fazer o resto, é a resposta mais alta que você jamais precisará dar.